Itaguajé, 4 séculos de história. Ainda que o norte do Paraná seja uma região nova e de colonização relativamente recente, Itaguajé tem um passado altamente valoroso e de elevada conotação histórica, cujos acontecimentos se perdem na noite dos tempos. Itaguajé já abrigou uma das muitas ramificações do caminho do Peabiru. Essas trilhas tinham cerca de 3.000 quilômetros de extensão e suas várias bifurcações, com 1,40 m de largura, cortavam o sul do Novo Mundo do Pacífico ao Atlântico. Acredita-se que o caminho do Peabiru tenha sido construído pelos Incas. Esse itinerário facilitou sobremaneira as férteis expedições de portugueses e espanhóis pelo interior do Paraná no século XVI. Por outro lado, sabemos que a primeira cidade paranaense foi Paranaguá, fundada em 1648. Todavia, a partir de 1610, com a chegada dos padres jesuítas espanhóis na foz do rio Pirapó, foi ali construída uma cidade que chegou a abrigar cerca de 2.000 habitantes. Ainda que não fosse chamada de cidade, sim de redução, tinha todos os aspectos de uma povoação urbana, com um traçado constituído de ruas largas e casas alinhadas que formavam quarteirões. Cada casa tinha seu quintal para cultivo de hortaliças e criação de pequenos animais. A constituição urbanística do local era notória em face do seu planejamento, onde havia uma ampla praça bem em frente à igreja. Tanto a igreja quanto o colégio e as construções principais eram feitas de taipa e cobertas com telhas goivas. Ficou registrado nos anais da história, sobretudo nos escritos do padre peruano Antônio Ruiz de Montoya, que a primeira missão religiosa, logo após a criação da província jesuítica do Paraguai, foi a dos padres da Companhia de Jesus. Eles, José Cataldino e Simão Mazetta, ambos italianos. Eles foram enviados pelo bispo Lizárraga e pelo governador de Assunção, Hernandarias, conforme instruções do jesuíta Diego de Torres Bolo. Eles tinham a importante missão de evangelizar os indígenas pagãos nas entranhas da província del Guairá, criada pela coroa espanhola e que ocupava boa parte do que hoje é o território paranaense. Para marcar sua presença, a Espanha permitiu a entrada dos padres da Companhia de Jesus, que por sua vez visavam cristianizar os gentios. Foi assim que os padres Cataldino e Mazetta fundaram, há mais de 400 anos, a redução jesuítica Nossa Senhora do Loreto, em território que hoje pertence ao município de Itaguajé. Reza a tradição que os padres jesuítas foram abordados pelos chefes guerreiros Sondá e Tambu Gravetim, que lhe disseram: "Co, Ivi, Iguerecô, Yara." Naquele local, os jesuítas levantaram inicialmente o estandarte da cruz cristã. Logo em seguida ergueram pequena cabana para servir de igreja. Iniciava-se ali, portanto, a primeira redução jesuítica espanhola em terras guairenhas, exatamente onde hoje fica o Pontal do Pirapó, no município de Itaguajé. Posteriormente, entre julho e agosto desse mesmo ano, de 1610, fundaram a redução Nossa Senhora do Loreto. O local histórico e de grande valor cultural está a alguns quilômetros do perímetro urbano da cidade de Itaguajé. A redução de Nossa Senhora do Loreto chegou a abrigar em suas cercanias 25 aldeias indígenas e um contingente de aproximadamente 2.000 silvícolas. Sua construção seguia um planejamento urbanístico muito bem definido, com suas casas alinhadas formando quarteirões. Tanto o edifício religioso quanto o colégio e as principais habitações tinham suas paredes construídas de taipa e cobertas com telhas goivas. O templo da redução de Loreto chegou a ser um dos melhores em todo o Guairá. Tinha órgãos e corais de índios. O interior tinha pórticos, colunas e muito ornamento feito em cedro. Os índios de Itaguajé cultivavam o algodão para a confecção de vestimentas, além de mandioca, milho, feijão e amendoim para a alimentação. Além disso, criavam cabras, ovelhas, mulas e vacas. Fabricavam peças de cerâmica típicas,
cobriam-nas com engobo branco e pintavam de vermelho e preto. Urnas cerâmicas eram usadas para o enterro de seus mortos. Eram sepultados no interior de suas cabanas, que logo em seguida eram incendiadas. Os jesuítas, por sua vez, eram trabalhadores incansáveis e, dentre outras funções, eram carpinteiros, vinhateiros, pedreiros e arquitetos, além do que faziam questão de transmitir seus conhecimentos aos nativos. Porém, ainda que possa parecer, as missões jesuíticas nada tinham de uma aventura romântica. Uma das maiores dificuldades era a escassez de alimentos. Os missionários jesuítas tiveram que se adaptar à alimentação indígena, baseada em farinha de mandioca, batata doce, banana e abóbora. A carne de caça era esporádica. Foi por conta da fome, por exemplo, que o padre Martim Javier Urtasun veio a óbito. Não bastasse o desabastecimento, havia ainda os ataques dos invasores. Em 1631, das mais de uma dúzia de reduções jesuíticas da província del Guairá, estavam apenas Nossa Senhora do Loreto e Santo Inácio Menor. Isto por conta da pilhagem e destruição sistemática promovida pelos bandeirantes. A redução de Loreto foi o último refúgio dos fugitivos das outras reduções atacadas. Por motivos políticos e de expansão territorial, Portugal e Espanha se puseram em luta. Com isso, Raposo Tavares e Manuel Preto, vindos da capitania de São Paulo e liderando poderoso grupo de lusitanos armados com facões e arcabuzes, resolveram invadir a província del Guairá. O objetivo era expulsar os castelhanos de suas posses. E ainda que pese contra isso o massacre de índios e religiosos, foi o bandeirantismo que estabeleceu as bases geográficas atuais do nosso país. Manuel Preto, por sua vez, notabilizou-se como um voraz predador de índios. Com uma legião de mercenários ávidos por destruição e sangue, não só as reduções missionárias, mas também as vilas dos espanhóis foram todas destruídas e pilhadas. Sabe-se que Manuel Preto faleceu vítima de flechas indígenas. Há controvérsia quanto à data de sua morte. O ano mais aceito parece ser o de 1637. De qualquer forma, a sanha demolidora dos invasores lusitanos tal era que os padres Antônio Luiz de Montoya e Francisco Vasques Trujillo, ao serem informados da aproximação do inimigo, decidiram abandonar as duas reduções remanescentes. Isso gerou uma epopeia notável quando, em 1631, os jesuítas, na ânsia de salvar cerca de 12 mil índios remanescentes dos mais de 100 mil que existiam, se puseram em fuga sob a liderança do padre Antônio Ruiz de Montoya. Foi um dia de juízo final, disse o padre Montoya. E não era para menos. Com efeito, cerca de 700 balsas improvisadas, além de inúmeras canoas, desceram Paranapanema abaixo, numa retirada dramática e assaz dolorosa. Os religiosos se empenharam em retirar tudo o que fosse possível, como os santos óleos, os sinos, enfim, todos os objetos sagrados. Levaram inclusive os restos mortais de 3 religiosos sepultados na província do Guairá. Por fim, trancaram com muito zelo as portas da capela, evidenciando elevada preocupação com a possível profanação do local santo. Segundo relatos do padre Antônio Ruiz de Montoya em seu livro Conquista Espiritual, publicado em 1639, os bandeirantes, ao encontrarem a redução de Nossa Senhora do Loreto abandonada, de tudo fizeram para destruir o que demais restasse, tendo empregado grande esforço na ação de vários homens para destruir as portas da capela. Profanaram sem remorso o local sagrado, pilhando com vil ignorância e desmedido senso de vingança. Depois disso, a região ou província do Guairá permaneceu despovoada por muitas e muitas décadas,
Mais tarde, grupos de índios da família linguística G, vindas do sul, bem como outras comunidades tupi-guarani, originários do oeste, iniciaram a ocupação dos territórios outrora abandonados, inclusive a redução jesuítica de Nossa Senhora do Loreto. Já a colonização moderna de Itaguajé começa com a emancipação política do Paraná em 1853, onde iniciou-se um novo ciclo de exploração associado à catequização dos silvícolas, objetivando integrá-los à sociedade nacional. Os portugueses encontraram a antiga redução de Nossa Senhora do Loreto, coberta por mata fechada, envolta em lendas e ocupada por migrantes nativos. A partir de 1857, iniciou-se sobre as ruínas de Nossa Senhora do Loreto a implantação da colônia indígena de Nossa Senhora do Loreto do Pirapó. Porém, devido à insalubridade do local constituída de umidade excessiva, a mesma foi transferida para a redução de Santo Inácio Menor, em 1862. Mas viria a fracassar também, tendo sido desfeita em 1879. Durante os 5 anos em que esteve em atividades, a colônia indígena de Nossa Senhora do Loreto do Pirapó era constituída por moradias modestas, onde residia o diretor, o padre e os trabalhadores assalariados. Havia as senzalas para os escravos negros e choupanas para os índios. Notadamente sobre o sítio arqueológico de Loreto, a Lei Estadual 33/48 foi criada para proteger as ruínas históricas. Lamentavelmente, todos os esforços foram em vão. A área onde foi construída a redução jesuítica de Nossa Senhora do Loreto teve sua mata nativa totalmente destruída e a terra arada e cultivada, comprometendo sobremaneira a preservação dos vestígios arqueológicos. Em 13 de janeiro de 1966, a Lei 33/48 foi revogada e sancionada a Lei 5.260/66, que autorizou o poder público a doar ao município de Itaguajé 115 hectares da reserva, aproximadamente de 55 alqueires de terra, sendo que desses 90 hectares seriam destinados à atividade rural, 15 hectares para o horto florestal do município e 10 hectares para projetos experimentais como piscicultura e avicultura. Dessa forma, o patrimônio histórico do estado do Paraná ficou com apenas 6 hectares dos 121 originais, representando as ruínas de Loreto. Nos anos 70, toda a vegetação nativa da reserva arqueológica de Nossa Senhora do Loreto havia sido substituída por extensas plantações de algodão, mas ainda havia um pequeno trecho cercado de arame farpado, porém muitíssimo menor que os 6 hectares previstos na Lei 5.260, onde uma placa indicava a natureza da reserva. Apesar de todo esse descaso, foi constatada a presença de restos de paredes de taipa com cerca de 2 metros de largura na base e outros 2 metros de altura. Uma dessas paredes, a do lado oeste, se estendia para fora da reserva e se misturava mais adiante com o terreno arado e cultivado. No interior dos restos de paredes foi encontrada enorme quantidade de fragmentos de telhas goiva. Hoje, nem mesmo a minúscula área de 1.156 metros quadrados existe mais. O que resta do sítio arqueológico de elevado valor cultural e carente de resgate e conservação faz parte do quintal de uma das famílias ali residentes. Apesar de todo esse disparate, ainda é possível o estudo do local através de escavações arqueológicas. Com isso, seria possível localizar as bases das antigas construções e assim realizar um levantamento topográfico dos seus antigos moradores. A simples remoção de entulhos pode trazer à tona vestígios arqueológicos não só da primeira povoação de 1610, como da segunda ocupação iniciada em 1857. Projetos de escavação já foram idealizados, porém, e lamentavelmente, até o momento nada foi feito. Algumas pessoas de nossa cidade têm lutado arduamente em prol da revitalização das ruínas de Loreto. Sabe-se que atualmente autoridades estaduais têm visitado a região em busca de alternativas para a revitalização do local, sem, contudo, comprometer os moradores ali radicados.
Um dos maiores sonhos da população itaguajeense é a construção de um museu histórico, a demarcação do sítio arqueológico e o início das devidas escavações. De acordo com o relatório apresentado pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Paraná, atitudes urgentes devem ser tomadas para a preservação desse sítio, de elevada importância na história da América Meridional. Não podemos deixar enterrados nas terras do esquecimento 400 anos de um passado valoroso, de singular importância histórica e que tanto orgulho traz ao nosso povo, já que as ruínas de Loreto evidenciam não só a história do nosso município, mas também um pedaço da história do Brasil. Já a colonização do município de Itaguajé no século XX, no que diz respeito às informações existentes, ainda que precárias, dão conta de que tudo começou por volta de 1918. Naquela época, grandes áreas de estado eram confiadas a desbravadores sabidamente idôneos. Todavia, existiram também muitas grilagens. Por volta de 22, a Companhia Marcondes de Colonização, Indústria e Comércio, do coronel José Soares Marcondes, já possuía grandes extensões de terras que iam desde o rio Tibagi até o rio Ivaí, incluindo, portanto, o Pontal do Pirapó. As primeiras construções do século XX na região de Itaguajé certamente foram obras dos Marcondes. Inclui-se aí um enorme barracão, segundo consta, feito ao estilo pau a pique. Por Itaguajé fizeram passar uma linha de telégrafo, enorme avanço tecnológico para aquele período. Além do que, o local foi referência itinerária para o interior do Paraná, inclusive tendo sido de grande utilidade para o desbravamento e progresso da cidade de Maringá. A literatura sobre a formação de Itaguajé é muito precária, mas tudo indica que houve algum tipo de acordo entre a Companhia Marcondes e o Estado do Paraná, onde a partir de 1924 as concessões das terras do Pontal do Pirapó foram cedidas ao Dr. Manuel Firmino de Almeida. A partir daí, um novo povoado começou a se formar e recebeu o nome de Boa Esperança. Foi a partir daí que se notabilizou o heroísmo dos nossos pioneiros. Uns construíram ranchos ao lado de suas roças e demarcaram suas posses com a própria plantação. Outros preferiram construir pequenos casebres nas proximidades da capela de madeira construída pelo senhor José Almiro com o material do antigo barracão deixado pelos Marcondes. A capela, por sua vez, foi erguida bem próxima às margens do riacho Lupion e serviu de base para o nascimento da cidade de Itaguajé. Aos poucos, o comércio começou a aparecer com o barzinho do Zé Almiro, a pensão do Dado, a loja do Bispo, farmácia do Barlute, bar do Florentino, oficina do Naraque, a venda do Amorim e assim por diante. Em 1951, Santo Inácio foi elevado à categoria de município e, tendo em vista o vigoroso progresso experimentado por Boa Esperança, esta foi elevada à categoria de distrito administrativo do município vizinho, passando então a se chamar Itaguajé. A elevação de Itaguajé à categoria de município deu-se através da Lei Estadual número 253, de 26 de novembro de 1954. Sua instalação oficial, como município propriamente dito, ocorreu no dia 30 de novembro de 1955, tendo sido José Gregório de Oliveira o seu primeiro prefeito. Lamentavelmente, a atual cidade de Itaguajé, ainda que tenha herdado o nome Tupi-Guarani, limitou-se a isso tão somente. Suas ruas receberam nomes de estados brasileiros, onde algumas delas foram mudadas para homenagear póstumamente cidadãos contemporâneos cuja contribuição histórica fica restrita a algum mero cargo público ou simples notabilidade local. Assim, não temos nomes de padres, caciques e bandeirantes históricos imortalizados em nossas ruas ou em nossos prédios e monumentos públicos. Como também não temos os nomes dos verdadeiros desbravadores da Itaguajé moderna. Faço aqui uma ressalva à Rua José Correia de Araújo, cujo patrono, segundo algumas informações, teria sido picadeiro do coronel Marcondes. E neste particular, cito uma dolorosa leviandade local que trocou o nome da rua paralela
a José Corrêa de Araújo, que se chamava Rua Coronel Marcondes. Com tantas ruas com nome de estado, tinham que mexer justamente na Rua Coronel Marcondes, que juntamente com Manuel Firmino de Almeida foram os primeiros desbravadores da história de Itaguajé. Além do mais, a questão é, se é para homenagear políticos, onde está a Rua José Gregório de Oliveira, que foi o primeiro prefeito de Itaguajé? Cumpre-me, portanto, e nesta sequência, sugerir, por exemplo, que a Avenida Munhoz da Rocha deveria se chamar Avenida Guarani. A Avenida Governador Lupion poderia muito bem se chamar Avenida Jesuítas, enquanto que a Rua São Paulo poderia ser a Rua Padre Montoya, a Rua Santa Catarina poderia ser a Rua Padre Cataldino, a Rua Rio Grande do Sul poderia se chamar Rua Padre Mazeta, a Rua Rio de Janeiro poderia se chamar Rua Cacique Roque Maracanã, a Rua Paraná poderia se chamar Rua Cacique Taubici, a Rua Bahia poderia ser a Rua Raposo Tavares, enquanto que a Rua 7 de Setembro poderia muito bem ser a Rua Bandeirantes, e a Rua Amazonas poderia muito bem se chamar Rua Manuel Preto. O fato é que o solo itaguajense foi palco de lutas grandiosas, batalhas épicas e acontecimentos notáveis e de singularidade inconteste, com repercussões indeléveis nos desdobramentos da história do Brasil. Um pedaço do passado brasileiro está enterrado no solo de Itaguajé, esperando para ser redescoberto. Maternal recanto ilustre fulgurando, ornado em belas margens verdejantes do Paranapanema suntuoso, foz caudalosa do Pontal Pirapó, terra afamada, santuário majestoso. Estrangeiros com suas bandeiras, conquistadores por demais ambiciosos, e os missioneiros de amor e abnegação, centelha viva de seres piedosos, limiar de audaciosa empreitada, marco sublime do nosso céu anil. Primeiro templo edificado foi Loreto, alçado outrora no sul do meu Brasil. Povo gentil, solo adorável, terra nobre, Massapé. Nossa progenie é o orgulho, eu te amo, Itaguajé. Da pátria do guerreiro Itaguajé, herói de um desafio memorável, aos pioneiros novos desbravadores que semearam seu princípio inabalável, cravadas com vigor nossas raízes, fidalga, gente jubilosa, redentora, vitoriosa e honrada é nossa origem, labor constante, vocação acolhedora. Aqui vivemos venturosos em concórdia, filhos altivos de um célio abençoado. Itaguajé, lampeja eterna em nosso peito, rincão esplêndido de glórias coroado, exuberância e solidez, belezas mil, presente augusto e passado virtuoso. Louvado seja nosso solo iluminado,
voz caudalosa do Pontal Pirapó, terra afamada, santuário majestoso.